Depois de uma semana turbulenta, Thiago Carpini é apresentado como novo treinador de São Paulo e a gente vai discutir isso depois da vinheta. É isso aí, né? O Thiago Carpini hoje, segunda-feira, né, deu até a entrevista, falou um pouco aí sobre a experiência anterior dele, falou um pouco sobre o time do São Paulo em si e hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui, não, Otávio? Né? Exatamente. Mas aí já para começar, o que você notou, o que a gente pode esperar aí do novo treinador? Agora já dá para falar algo, né? Porque antes era muito mais especulação, né? A gente conhecia os outros times que ele jogou, mas assim, Água Santa e Juventude não eram, com todo o respeito que a gente tem essas duas equipes, não eram equipes de ponta, assim, né? Pra gente ter uma noção do verdadeiro trabalho, né? Eu acho que com uma semana de trabalho, com as entrevistas, a gente tem mais essa percepção, né? O que você me diz dessa percepção? Qual foi sua percepção aí, meu amigão? Então, eu acompanhei parte da entrevista coletiva que ele deu hoje e eu gostei muito do jeito que ele se portou, do jeito que ele falou. Eu acho que apesar de ser um técnico inexperiente, querendo ou não, porque ele teve trabalhos em equipes menores, Sim. agora já está chegando num time que vai disputar muita coisa esse ano, eu acho que ele é um cara que está confiante, está convicto das suas ideias e eu acho que é um cara que está com muita fome de crescer. E isso eu acho tão importante quanto ser um bom treinador é ter fome de crescer. É ter fome de evoluir e pegar a oportunidade que você tem e agarrar e fazer aquilo valer a pena. Isso aí faz muita diferença, né? Faz. E uma coisa que eu percebi assim na entrevista também, eu achei ele muito bem articulado, uma fala muito clara. Eu acho que isso é importante até mesmo com o jogador, né? Porque às vezes o cara é estudioso e tudo e não tem aquela capacidade de passar essa capacidade técnica que ele tem de forma clara para o jogador, para o atleta, né? Falar a linguagem do atleta. E hoje eu vi na entrevista que ele foi muito claro. Ele é bem estilo professor mesmo, né? E gostei porque foi uma entrevista assim que ele mostrou muito comedimento, ele se posicionou bem em relação a diversas coisas assim do clube, mas com respeito à história do São Paulo, com respeito à tradição do São Paulo, aos ídolos do São Paulo anteriores. Eu gostei muito do posicionamento dele na entrevista hoje. E falando ainda da entrevista, cara, eu acho interessante a gente pegar que a entrevista inteira, os jornalistas, eles tentaram muito fazer algumas perguntas para deixar ele numa situação meio ruim, mas eu acho que ele conseguiu fazer de um jeito que não deixou cadeira cativa para nenhum jogador do time, absolutamente nenhum. Ele tratou todos de forma, sabe, igual, com igualdade, com igualdade, como todos sendo importantes do jeito que são. Sim. E eu acho que ele se saiu muito bem, eu acho que ele vai conseguir ter o grupo na mão, mesmo não sendo um cara com costas tão largas quanto o Dorival Júnior, por exemplo. O Dorival Júnior é um cara que, inclusive, ele tinha ganhado já com o São Paulo. Então, se ele quisesse, ele podia colocar qualquer um no banco. E já tem uma carreira muito mais longa, né? O Carpini tem uma questão também que é a questão da idade, né? Ele é muito jovem. Então, ele já chega, parece que conquistando a confiança dos jogadores com essa postura. E é uma postura que deu para perceber durante a semana de preparação, né? No jogo treino contra o São Bernardo, acho que isso ficou bem claro, né? Você sentiu isso também ou não? Senti também. Parece assim que não tinha um time titular, assim, né? Parece que ele estava realmente testando todo mundo, né? Dando oportunidade para ele. É lógico que na cabeça dele já tem um time base, né? Só que ele tem que mostrar para os jogadores que todo mundo tem condição de participar, né, do São Paulo como equipe. Eu achei isso muito bacana. Também achei muito bacana. E eu acho que, cara, é um desafio, querendo ou não. Porque eu acho muito difícil ele conseguir encaixar até 3 jogadores dos 4 da frente, né? Luciano, Caleri, Lucas e Ramos. Eu acho difícil até encaixar 3. Porque hoje em dia o futebol, e com o lateral que a gente tem, principalmente direito, que é o Rafinha, que não é um cara que sobe muito, a gente precisa de um cara mais agudo pela direita e que volte para ajudar o Rafinha. O Lucas, ele no meio, ele consegue ter muito mais liberdade, inclusive ele já falou que gosta mais de jogar no meio, porque ele não se desgasta tanto para voltar e tem a possibilidade de decidir. Aí o problema é o seguinte, o Rames também joga pelo meio e o Luciano também joga pelo meio. O Luciano ainda pode jogar como dupla de ataque do Caleri, se for o caso. Que já jogou que já jogou assim, inclusive.
Só que eu acho que vai ser um problema. Eu acho que talvez ele possa, em algum jogo, colocar os 4 juntos, só pra desencanar a cabeça da torcida. Mas eu acho difícil... Meio que pra mostrar, olha, vocês estão vendo. Que não... É que às vezes o treinador tem que fazer isso, Tem. né? Que a torcida, a gente que é torcedor, todo mundo acha que entende do time, entende de treinar. Todo mundo é treinador, né? Então, não é uma profissão fácil no Brasil, né? Ser treinador. Porque todo mundo acha que entende futebol no Brasil, né? Exatamente, cara. Mas eu tô esperançoso, eu acho que ele vai conseguir arrumar o melhor time possível. Eu acho que a diretoria tem que dar respaldo, o Muricy já mostrou que vai dar respaldo para ele, e é um respaldo importante do Muricy. Nossa, demais. Muito importante. O Muricy tem muito moral dentro de São Paulo. Né? Tem. Com os jogadores, com a direção, né? Então isso é muito importante. A questão das dispensas, a gente ainda tem que falar um pouquinho do finalzinho aí da gestão do Dorival Júnior, né? Lógico que ele estava com a intenção de enxugar o time. Aí o cara enxuga o time e vai embora. Esse que é o problema. Isso aí é complicado, porque o Carpini hoje na entrevista, ele foi muito elegante em falar que vai trabalhar com as peças que estão ali. Eu gostei muito do jeito que ele falou, né? Também. Lógico que às vezes vai precisar de um centroavante ou de um lateral, mas se não tiver um jeito se não contratar, vai assim mesmo. Ele deu aquela... aquela consertada ali, mas a gente sabe que algumas das dispensas que foram feitas, a meu ver, por exemplo, poderiam ter sido utilizadas pelo próprio Carpini, né? Eu também acho. Você tem aí, por exemplo, algumas posições ali que a gente vai precisar de elenco, porque esse ano a temporada vai ser mais pesada, né? Vai. E o que você me diz aí dessas dispensas, né? Essas dispensas que aconteceram de última hora, entre aspas, né? Eu acho que assim, a partir do momento que começou o imbróglio do Dorival com a CBF, eu acho que devia ter paralisado qualquer tipo de negociação que estivesse rolando. Tanto de chegada quanto de saída. Tanto de chegada quanto de saída. Eu também acho, porque já não é o técnico que vai exatamente, treinar, né? Se o treinador é novo. E assim, o que mais me deixa cabreiro também é, inclusive, o Dorival Júnior da entrevista na CBF, tentando tirar o corpinho dele fora, falando que é um planejamento do clube, que não é o time dele. Sendo que é mentira, o próprio Muricy, saindo do CT, fala, montamos um time para um treinador. Sabe? Assim, eu até entendo quando ele fala que é um planejamento do clube, porque o clube quis isso. Sim. Né? O clube confiou no trabalho dele. Mas não tem jeito de você escapar disso. É um trabalho que é feito a partir da visão de um treinador. Né? Que é o natural. Você contrata um treinador para o seu time, você contrata esse treinador para quê? Para também opinar no elenco. Qual que é a grande crítica que se faz à seleção brasileira hoje? Mesmo a gente não tendo certeza se isso é verdade ou não. Que o treinador não tem força. Não tem autonomia. Enquanto um treinador não tem autonomia para contratar e dispensar, meu amigo, ele não vai montar um time de acordo com o que ele pensa. E se ele não monta um time de acordo com o que ele pensa, ele pode ser o melhor treinador do mundo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas das saídas, assim, das dispensas, quais que você acha que a gente poderia ter? Primeiro, quais são os dispensados, né? Vamos falar aqui pro pessoal que não viu, né? A gente tem lá o Gabi Neves, por exemplo. O Gabriel Neves, eu acho que ele poderia ter sido aproveitado, mesmo tendo um final de ano ruim, ele teve um começo de ano bom com o Dorival. Sim. O Carpini poderia pelo menos dar uma olhada, né? Ver se ele queria continuar com o jogador. Analisar pelo menos, vamos ver como é que esse cara tá jogando. Né? Também acho. Eu acho que assim, uma chegada que me incomoda um pouco é a chegada do Nicão, por exemplo. Eu acho que é um cara que sentiu o peso de vestir a camisa do São Paulo, sentiu o peso até de vestir a camisa do Cruzeiro e só jogou bem no Atlético Paranaense. Eu acho que não vale a pena ficar pagando um salário gigantesco pro cara e o cara não vai jogar. Ele joga na posição do Rato, e na posição do Rato tem o Rato, tem o Eric, o Ferreirinha pode jogar lá também, tem o Michel Araújo pode jogar lá também, o Lucas pode jogar lá também, Sim. o Luciano pode jogar lá também, sabe? É uma posição que É uma posição que a gente não está carente, né? Não está carente. Em relação ao Natan, o que você me diz da dispensa dele? Eu acho que foi uma venda muito barata, eu acho que é um valor baixo, 5 milhões de reais para um jogador, por mais que o São Paulo tenha ficado com 50% do passe. Mas eu acho que assim, se o Igor Vinícius conseguir voltar a ter a consistência física que ele tinha em 2022, eu acho
acho que a gente está bem servido na posição. Também acho. E assim, pelo que a gente viu nos treinos e tal, né, o Igor Vinícius já tá mostrando uma condição legal e tudo, né? Ele sofreu o pênalti que o Galo marcou. Exato. Então você vê que o cara já tá jogando com confiança. Lógico que foi um jogo treino e tudo, mas quando o jogador vem de uma contusão, a gente percebe essa dificuldade no treinamento. O cara ele não tem confiança quando ele ainda não sente. Então você vê, ele treinou normal, foi para o jogo treino normal. Quem estava com dificuldades maiores foi até poupado, né? Porque alguns jogadores não participaram do jogo treino, né? Inclusive o Arboleda, né? Que chegou um pouco depois, né? Aquele imbróglio todo. Mas ele jogou e jogou bem, treinou bem, né? Então creio que a gente não vai ter problemas não. E outra, né? A gente ainda tem um tempo ainda, né? Tem aí o Paulistão para a gente encaixar. O Paulistão é sempre bom para dar aquela encaixada, né? Para Libertadores. O que você espera para a gente finalizar aí? O que você espera aí do trabalho do Carpini? Eu espero um bom trabalho. Claro que tem chance de dar errado. A chance de dar errado, inclusive, é um pouco maior por ele não ser tão experiente assim, o primeiro clube de elite que ele pega. Mas a expectativa é sempre boa, sempre torcendo para dar tudo certo. Certo. Olha, eu, como sempre, eu sou um pouco mais otimista. Eu tô achando que esse cara veio para fazer um trabalho gigantesco dentro do São Paulo. Eu tô muito confiante. Pode ser que eu erre feio aqui com esse meu otimismo, mas eu gostei muito do comportamento dele, gostei muito de como ele lidou com o time, nos bastidores, como ele tem se portado, como ele tem tido uma atitude de estudo, de saber a história do clube, de saber a história de como o São Paulo costuma jogar. Então eu acho isso muito importante, porque o São Paulo estava precisando disso, sabe? O São Paulo ele tem uma história, tem um jeito de jogar, né? E a gente, de uns tempos para cá, a gente andou esquecendo disso. Uma coisa que foi retomada aí com o Dorival Júnior, com o próprio Diniz, obrigado, né? A gente tinha retomado um pouco desse jeito do São Paulo jogar, né? E eu acho que agora é não esquecer disso, né? Sim. E partir para ter bons resultados esse ano. É isso? É isso. Então é isso aí, pessoal. Ó, não se esqueça, siga o Elo Tricolor, tá? Em todas as redes sociais. Elo _ Tricolor. Exatamente. Inscreva-se no canal aí do YouTube, ative o sininho e até uma próxima. Valeu! Falou. Valeu, Tavão!